uma dica que você poderia dar além do planejamento financeiro Tributário. e tributário? Qual é a dica que você daria assim, para esse produtor? Teria alguma? Sem planejamento não tem outra dica. É Entendi. planejamento tributário. Planejamento tributário é o único. E É qual é o o imposto caminho. mais pesado hoje para o avicultor? Para o produtor rural? Toda vez que eu falo em Uhum. avicultor, a gente pode falar produtor rural, pode entender como produtor rural, né? É o imposto de renda. O Pessoa imposto de física. renda é. O imposto de renda que ele tem uma carga bem grande. Varia ali entre os 5% e 27%. Então, o produtor rural, às vezes ele está pagando muito imposto e nem está se dando conta. E aí é complicado. Quando ele chega para nós, em alguns momentos a gente consegue refazer todas as declarações dele e recuperar esse imposto que ele já pagou. Porque é admissível, assim, ó, é complicado tu ver isso, esse tipo de situação assim para pequenos, principalmente, né? O pequeno ele já trabalha ali no limite e ele está Uhum. pagando uma carga de tributação bem alta. E o que ele pode deduzir nessa declaração de imposto de renda dele, pessoa física? Ele, Existe alguma coisa que ele ele possa. pode deduzir todo o custo e despesa que ele tiver na atividade dele. O que ele não pode deduzir, por exemplo, é aquela questão da terra que eu citei. Sim. Ele não pode comprar terra e deduzir. Ele pode deduzir todo o custo de alimentação, de instalação, de equipamentos, de alimentação. Tudo isso ele pode deduzir do imposto de renda. E de compra de insumo, tipo Sim, embalagens. tudo. Tudo está incluso. Tudo que ele usar de gasto na atividade ali, que for da atividade, ele pode deduzir do imposto de renda. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu iria te fazer essa pergunta mais pro final, mas eu já vou fazer de imediato. Que é a questão do imposto que assim, ó, que assombra os avicultores, que é chamado IPI, que é sobre imposto ao produto industrializado. Que lá quando eu estava fazendo faculdade, eu aprendi que o IPI ele é sobre o produto industrializado, Uhum. tá? Ou seja, o produto que você paga sobre aquele produto que você usa para industrializar. Vamos falar em embalagem, por exemplo. Ele não é industrializado. É que o que é industrializado, Adriana? Aquilo que tu pega e transforma é industrializado. Então, a embalagem, ela foi transformada. Ela é industrializada. Tá, mas aí o produtor tem que pagar, mas e não é por Não. ser uma. Eu tô te questionando, tá? Uhum. Tipo assim, ó, mas ele vai usar aquela embalagem pro processo dele. Sim, quem paga o IPI não é ele, quem paga é quem industrializa. Ele não paga. Já Ah, foi pago. sim, mas aí, tipo assim, a empresa que tá fabricando o produto lá, ela vai, na verdade, ela não vai pagar, ela vai só recolher o IPI, Isso. vai cobrar dele. Sim, quem paga no final é sempre o final, É, o consumidor. e o que eles me questionam é o seguinte, tá aí, eu como pessoa física, eu não posso gerar isenção para esse É o IPI? crédito. Não, na pessoa jurídica tu pode usar esse crédito. Na pessoa física não. O produtor pessoa física ele tem uma série de benefícios, mas tem algumas coisas que ele não pode. Então, se ele for pessoa jurídica, por isso que o grande produtor, ele é melhor na pessoa jurídica, porque ele vai conseguir usar todos esses créditos. Então, vale a Entendi. pena. Eu sei que tem algumas granjas lá em São Paulo e outros estados que eles usam esse crédito do IPI para compra de máquina, até Uhum, compra até dedução do próprio preço da sim, própria embalagem, muitas vezes, sim. né? Só que, poxa, por que o grande tem esse benefício e o pequeno não tem? Tipo, e não existe uma forma de ele pedir isso tipo, em caráter excepcional? Não, ele tem que ser. Existem diversas solicitações, né? O produtor tem algumas, por exemplo, o Fundo Rural foi muito debatido e ele passou a ser cobrado em 2018. E era para ser cobrado 100% sobre a produção, sobre a venda. Uhum. E aí o produtor foi lá, bateu o pé, gritou, enfim, e conseguiu que colocassem uma cláusula lá para ele ter a opção. Se ele tiver funcionários, ele não paga pela comercialização, ele paga pela folha de pagamento. Então, se ele trabalhar muito nisso, se ele tiver bastante pessoas que vão lá e ficam batendo que querem, ele consegue. Assim como aconteceu com o Fundo Rural. Ah, então, tipo assim, se os avicultores se, Se se unir, unissem, olha uhum, a dica, pessoal. Se todo mundo se unisse e sim, pedisse para a Receita, uhum, eles eles conseguem. poderiam. Pode Pois conseguir é. redução.